Olá, vamos falar agora um pouco a respeito de Aristóteles, um grande filósofo grego muito importante na história da filosofia e que trouxe muitas contribuições para o pensamento ocidental. Nós vamos analisar aqui um aspecto da filosofia de Aristóteles que é a ética. Aristóteles, ele nasce no ano de 384, 383 a.C. e morre no ano de 322. É um personagem histórico e um filósofo muito importante. Ele foi discípulo de Platão, né? E também foi um mentor, o formador, o professor de Alexandre o Grande, que foi um político também muito famoso na história. Tem um aspecto interessante de sua filosofia. Ele ensinava seus discípulos passeando no jardim, e por isso os discípulos de Aristóteles e ele mesmo é chamado de peripatético, né? Inclusive, eu, enquanto professor, já dei uma aula peripatética na escola onde eu trabalho. Chamei a aula de peripatética porque a gente estava dando uma aula passeando no entorno da escola, ao redor da escola. Muito bem. Aristóteles ele escreve sobre muitos assuntos. É um filósofo cuja preocupação foi sistematizar o conhecimento de sua época. E seu pai era médico, e Aristóteles ele escreve basicamente sobre tudo, né? Desde a metafísica, passando pela física, pela psicologia, pela ética, pela política, pela lógica, pela retórica, enfim. Aristóteles escreve sobre muitos assuntos, mas nós vamos nos deter aqui a ética de Aristóteles. Aristóteles, ele, na sua teoria sobre a ética, ele começa primeiro definindo o ser humano, né? E para ele, o ser humano ele é um animal racional. O que o ser humano tem de específico na natureza é exatamente isso. Dentre todos os seres, ele é um animal racional. Então, essa é a sua essência. E o animal racional, que é o ser humano, ele tem uma busca última nessa existência. O que o ser humano busca em última instância? Ele busca a felicidade. A felicidade é o sentir-se realizado. Mas o que torna o ser humano realizado nessa existência? Bem, as pessoas costumam dizer que o que torna as pessoas felizes é a riqueza, é o reconhecimento, é a fama, quer dizer, o prazer e tantos outros elementos externos ao homem. Só que Aristóteles, ao considerar essas várias respostas sobre a pergunta do que torna o homem feliz, ele vê isso como insuficiente. Por quê? Porque se você for observar, todos esses elementos que nós apontamos que nos tornam felizes são elementos externos. E, em última instância, a nossa felicidade é como se dependesse de algo fora de nós. Para Aristóteles, a nossa felicidade consiste em viver de acordo com o que nós somos essencialmente. E se o que somos essencialmente é razão, é isso que temos de específico, então ser feliz significa viver racionalmente a nossa vida, ou seja, aproveitar a nossa capacidade racional para sermos felizes. E como nos tornaremos felizes usando a nossa razão? Bem, primeiro é preciso fazer uma consideração sobre a psicologia de Aristóteles. Aristóteles diz que o ser humano ele tem uma alma que é vegetativa, uma alma que é instintual, isto é, tem uma dimensão de instintos, e também tem a alma racional. Então, nossa alma é uma unidade entre essas três dimensões. Só que a razão, ela procura sempre o que é de melhor. A vegetativa não influencia muito, mas a dimensão do instinto, dos apetites e dos desejos é que arrasta o homem para uma vida infeliz e, portanto, para uma vida que ele seja escravo de si mesmo. A escravidão de si mesmo consiste ou em uma falta ou em um excesso. Então, o que nos impede de realmente sermos pessoas virtuosas, portanto, éticas, é exatamente a dimensão do desejo e dos apetites. Ora, o que então o homem tem que fazer? Ele tem que usar a sua razão para se impor à dimensão de seus desejos, de seus instintos. E para isso ele tem que combater o excesso e a falta, né? Combater o excesso e a falta. Então, a função da razão na dimensão ética é exatamente encontrar o meio termo entre as atitudes humanas. Nós somos seres vegetativos, seres de desejo e seres racionais.
para sermos de fato éticos, aí a vida ética implica exatamente no encontro do meio termo nas atitudes. Esse meio termo é também chamado de prudência ou de temperança. Então, a vida ética depende disso. Quer dizer, a ética é a forma que nós encontramos, na visão de Aristóteles, de encontrarmos o meio termo, né? O meio termo das nossas ações, do nosso comportamento, e portanto a vida ética é o que nos torna felizes. Nós vivemos uma sociedade que falta muito o que Aristóteles chama de meio termo. Nós vivemos ou em falta ou em excesso. Por quê? Se formos fazer uma análise psicológica, é sistêmico um grande estímulo às pessoas para que elas vivam menos de acordo com a sua razão e mais de acordo com os seus apetites. E nesse sentido, nós nos aproximamos mais da segunda dimensão da nossa alma, que é a dimensão dos desejos, e por isso é que as pessoas vivem em tanta falta ou em tanto excesso, né? Ou são violentas demais, ou falta amor ao próximo, ou falta respeito, enfim, ou seja, por que tantos vícios? É porque há um estímulo muito grande de segunda dimensão da alma, considerando a psicologia de Aristóteles. Ora, a nossa sociedade necessita, tentando aqui atualizar Aristóteles, encontrar um meio termo de suas ações, ou seja, usar a sua razão para impor-se a si mesmo a dimensão ética, que é a dimensão da virtude. Para conquistar a virtude é necessário o hábito, e o hábito é a repetição sucessiva de determinados atos, que aos poucos vão se naturalizando na gente até se tornarem virtudes. Ou seja, os comportamentos corretos de que tanto nós necessitamos para gerar um controle, uma harmonia dentro da sociedade, para sermos felizes de fato e para fazermos também as outras pessoas felizes.